No final do dia, a menina distribuía as ervas e, toda feliz, conversava com os cultivadores. Mas logo, ela percebe o irmão Feng e o chama. Ele então se vira e fala: "Irmã!" Ela responde: "Que ótimo que você voltou bem." Ele diz: "Parece que pegou muitas ervas." Apontando figurantes atrás, um deles comenta: "Enquanto isso você não pegou nenhuma. O outro deveria ter morrido nas montanhas. Você é só um órfão mesmo." A garota furiosa grita, mas o protagonista manda a irmã ter calma, dizendo: "Você deve estar perto do próximo nível, não é?" Então, ele entrega algo em suas mãos. "Pegue isso como agradecimento por me ajudar." Ele se despede, dizendo: "Tenho umas coisas para resolver. Vejo você depois." Ela, sem entender nada, com o troço na mão, de repente se surpreende. Eram 5 ervas Tanling. Um cara chega e diz: "Shu, bom trabalho. Você pegou ervas Tanling e 5 delas." "Nossa, Shuyu, você ficou muito forte. Essas aqui eu não consegui pegar." Ela responde: "O irmão Feng que me deu." Ele pensa: "Esse Shu Feng de novo." De repente, alguém grita: Irmã Shu, socorro! Shu Feng, ele está..." Ela chega chorando e diz: "O que ele fez com você?" Cansada, ela desesperada conta: "Eu ouvi que ele foi..." Alguém a interrompe: "O quê?" Ela repete: "O quê?" E alguém diz: "Tá bem." Ela, surpresa e animada, responde: "É verdade? Você não está mentindo, né?" Ela confirma: "Está tudo bem." Ele saiu sem nenhum arranhão. A menina então se joga nos braços da irmã, chorando de felicidade. Que bom, ele está bem. Fiquei tão preocupada." Ele pensa: 2 caras no 5º nível espiritual, nas montanhas das ervas espirituais, 5 círculos internos. Depois de muitos anos eu posso... Ancião. Esse é o cemitério de Wang, seu bando de idiotas. Vocês sempre reportam depois que a coisa já deu as caras, e toda vez que eu venho ao cemitério, já se foi há muito tempo. Vocês são anciões só no nome. Peçam ajuda para alguém mais forte se não conseguem resolver o problema, diz ele furioso, indo embora. Ele não conseguiu descobrir o cemitério com suas magias, e ainda se atreve a nos repreender, diz alguém. Um velho comenta: "Tente não se importar. Ele fez muitos esforços para conseguir vir com a gente. Vários figurões complicados estão dando as caras." A FF suspira ao chegar em casa. Ele começa a tirar a roupa e umas marcas aparecem em seu peitoral. Ele as observa e pensa: "Parece que a maldição continua ativa, mas ainda não sei o que ela faz." Então, ele se senta para esperar. Depois de um tempo, fala: "Preciso de mais plantas espirituais para continuar meu treinamento." Decidido a sair, alguém bate na porta. Ele vai ver quem é e pergunta: "Quem é?" Eram as 2 irmãs e o figurante lá atrás. A irmã diz: Shui." A menina chegou alegre: "Irmão Shu Feng, a reunião da família está prestes a começar, por que não vamos juntos?" A outra diz: "Shu Feng, todo mundo está esperando por você, por que não vamos juntos?" O cara põe a mão no ombro de Shu Feng e diz: "Parece que tivemos alguns desentendimentos entre nós, mas como somos família, vamos esquecer isso." Ele se toca rapidamente e diz sorrindo: "Tudo bem então." Enquanto vão chegando na porta do lugar, ele a abre rapidamente. Quando ele entra, o pessoal se prostra e diz, cumprimentando: "Bem-vindo de volta, irmão Shu Feng." Nosso protagonista não entende nada do que ocorreu naquele lugar. Eles dizem: "Nos desculpamos. Nós desculpamos por negligenciar você por todos esses anos. Esperamos que você possa nos perdoar." Nosso protagonista, meio sem jeito, responde: "Então é por isso que vocês me querem aqui? Está tudo bem, somos todos família, afinal de contas. Se levantem." Eles já agradecem. No vilarejo montanhoso, alguém comenta: "Olha, são os membros da família Chu. Eles retornaram dos treinamentos. Ouvi que todos os membros entraram para o círculo interno. Realmente eles devem ser muito fortes." Outra pessoa fala: "Não teve um velhote que enviou sua criança para a seita King Long, mas a criança nunca avançou?" "Pois é, você não pode compará-la com a família Chu. Eu acho que tem uma criança da família Chu que também não conseguiu avançar. Se não me engano, se chama Shu Feng. Ele nunca voltou, então eu nunca vi o rosto dele. Ele é só um órfão qualquer." "Cala a boca. Se eles nos ouvirem, estamos mortos." Enquanto nosso protagonista e a menina chegam a cavalo, alguém diz: "Bem-vindo de volta." Outra pessoa comenta: "Oh, se não é o Shu Feng." O figurante diz: "Eu ouvi que você entrou no círculo interno. Parabéns."
Ele era da seita King Feng, discípulo do círculo interno. Chuchu Chuchum, ele diz. Eu vi que você entrou no círculo interno quando tinha 15 anos, mas eu já cheguei no reino espiritual de estágio C em apenas 3 anos. Acha que consegue se comparar comigo? Diz ele. Mas nosso protagonista já tinha ido embora. Ele grita, Shu Feng, eu ainda tô falando. Alguém olha para trás e diz, te aconselho a não provocar o Shu Feng. Mas o que aconteceu com vocês dois? Ele retruca. Vou te dar um conselho também. Shu Feng não é fraco. Ele não é alguém que você possa vencer. Furioso, ele diz, você também? O que aconteceu? Em 1 ano, ele foi deixado para trás. Enquanto conversavam, a porta se abre e alguém grita. Quem é? Não sabe bater antes de entrar? Saia. Shu Feng entra dizendo, pai, irmão, já faz um bom tempo. Levanta da cadeira rapidamente dizendo, irmãozinho, e abraça o protagonista. Você voltou. Senti muitas saudades. Ele responde, eu também, acariciando sua cabeça. Já fazem 5 anos, mas você cresceu tanto que quase não consegui te reconhecer. Nosso protagonista também não conseguiu reconhecê-lo. Ele vai até Shu Feng dizendo, você não está se esquecendo de alguém? Não, eu queria fazer uma surpresa. O pai pergunta, você entrou no círculo interno? Nosso protagonista responde, sim. Ele cai na gargalhada dizendo, bom, eu sabia que você conseguiria. Uma velha então fala, mestre, o patriarca está chamando você e o jovem mestre Gu. O que eles querem? Querem que toda a família se reúna. Muito bem, Goof, vamos. A velhota diz, espere, o patriarca chamou apenas 2 de vocês. Furioso ele diz, o que isso significa? Ela responde, isso foi uma ordem do patriarca, eu sou apenas uma mensageira. Pai, irmão, você pode ir sem mim, não se atrasem, diz o protagonista. Olhando para trás, ele diz, irmão. O pai põe a mão no ombro dele e diz, meu filho, eu prometo, na próxima reunião de família, vamos incluir você. O protagonista, vendo a força da mão dele tocando seu ombro, pensa, 9º nível do domínio espiritual. Além dos anciãos, ninguém alcançou aquele estágio ainda, mas meu pai conseguiu chegar lá tão jovem. Na minha família inteira, apenas meu avô alcançou o 1º nível do domínio da origem. Parece que meu pai vai ganhar a disputa da família dessa vez. Alguém chega correndo dizendo, mestre Xuan, isso é ruim. Shu Feng fala, tio Zhang, o que houve? Ele responde, jovem Shu Feng, meu pai e meu irmão saíram agora há pouco a negócios. Mas diga, qual é o problema? Ele aponta para a montanha dizendo, é sobre aquilo. Nós encontramos rastros de bestas atrás das minas. As minas são uma importante fonte de renda da nossa família, e os mineradores lá são todos aldeões. Mesmo que lutassem, não teriam chance. Shu Feng, confiante, diz, está tudo bem, eu lidarei com isso. Enquanto Shu Feng corre, alguém chega e diz, bom trabalho. Entregando um saco de algo, ele continua, obrigado, tio Zhang. Sem problemas. Mas como você atraiu as bestas para as minas? Isso é segredo. Mas se alguém morrer, vão investigar. Tudo bem, Shu Feng foi treinado. Ele consegue lidar com essas bestas sem problemas. Se ele não conseguir, então é melhor que esteja morto. Você está certo, diz o velho. Vai ser irritante se ele morrer. Vamos segui-lo até as montanhas. Eles chegam e o pessoal, trazendo as bestas nas costas, dizem, jovem mestre Chuchuan, você está aqui também. Aquelas feras são muito assustadoras, mas felizmente o jovem mestre Shu Feng está aqui, senão já estaríamos mortos. Um figurante diz, Shu Feng matou todas elas? Surpreso ele responde, sim, todas. Ele pensa, 3 bestas de rank 2 e 2 bestas de rank 3. Elas não são grande coisa, mas como ele conseguiu matar todas elas? Nosso protagonista então chega dizendo, obrigado, Chuchuan. O figurante pensa, obrigado? Como assim? O que ele quis dizer com isso? Será que ele já está no 4º domínio espiritual? Ele então aponta e diz, jovem mestre Shu Feng, você matou todos eles? Surpreso, nosso protagonista responde, sim, qual é o problema? Você não sabia que essas feras apareceriam? Ele diz, não é nada. Eu só estava curioso. Por favor, dê-me licença. Nosso protagonista fala, tio Zhang, você passou muito tempo aqui, está começando a ficar desastrado. Colocando a mão no ombro dele, diz, lembre-se, como servo, não pergunte o que não deve e não faça o que não deve. O velho fala, eu entendo. O figurante lá atrás diz, jovem mestre Shu Feng,
O que devemos fazer com essas feras? Mandar elas de volta para a natureza? Ele, sorrindo, diz: sem problemas, vocês podem pegá-las para comer. Eles então agradecem felizes. Obrigado, obrigado. Beleza. Enquanto isso, o figurante estava adentrando a floresta. Ele pensa: indo para cima deveria ser essa a direção. Então vai até o buraco da árvore e tira algo. Uma caixa. Ele então pensa: meu mestre estava certo. Essa coisa realmente atrai feras sem ser percebida. Ele abre a caixa e percebe que estava vazia. Desesperado, começa a olhar em cada canto. Cadê minha orbe espiritual? Aquilo é do meu pai. Se ele souber disso, estou morto. Será que as feras comeram? Não, a caixa não está danificada. Ele rapidamente vira para o lado e pensa: espere. Dentro da casa, em algum lugar. Ele então põe a mão dentro das suas vestes e diz: obrigado, Shun. Você sabe que poderia ter me dado isso desde o começo. Embora aquelas feras não tenham conseguido encontrar a caixa, eu posso sentir isso muito bem. Qualquer pessoa teria sentido que algo estava errado com aquela coisa toda. Então, o nosso protagonista abre a boca, põe aquele troço e come. Mas já que você me deu esse belo presente, vou deixar isso passar. Uma aura surge de seu corpo. Chung, Chu, Fung Fei. Estou chegando ao 6º domínio espiritual. Nosso protagonista está avançando depressa, ficando cada vez mais forte após consumir aquele troço. Olhem, é o patriarca da família Xuan. Aqueles não são os 6 filhos da família Xu? Todos parecem ser fortes. Quem será que vai substituir o patriarca? Eu ouvi dizer que um novo será escolhido hoje. Parece que ainda temos muito pela frente. Então, alguns figurantes chegam dizendo: que espetáculo! É a família Xu da cidade de Liu. A família Xu não são rivais da família Xu Su. Por que estão aqui? O que chegou diz: Xing, você é da família. Hoje é o dia da família. O que está fazendo aqui? Por que está tão irritado? Estou aqui apenas para assistir às lutas. Shang, pessoas como você não são bem-vindas aqui. Furioso, ele responde: quando você teve a coragem de falar assim? Não tem ninguém além de você na sua família no domínio espiritual? Ele se assusta. O outro diz: não se preocupe, eu, Xu Yuan, lidarei com ele. Ele também está no 9º domínio espiritual e é mais forte que ele próprio. Quando você conseguiu chegar nesse nível? Zrene a ele. Alguns dias atrás, responde o outro, colocando a mão no ombro dele. Que bom, então parece que você será o próximo patriarca da família, irmão. Acho que ainda é muito cedo para falar isso. Você também avançou, mas é só o 9º domínio espiritual. Não precisa ficar tão animado. Afinal, pretendo chegar ao domínio da origem. Todo mundo é tão forte agora que é difícil dizer quem será o próximo patriarca da família. Ele fica furioso, enquanto o patriarca acariciava sua barba e falava: tudo bem, todos sejam bem-vindos. Rir, por favor. Mostre aos nossos convidados o seu melhor. Por favor, peguem uma cadeira. Cochichando, ele diz: você acha que o pai vai escolher eu ou você? Vai perguntar a ele? Enquanto ele, furioso, olhava para eles caminhando, pensava: aquele pirralho desgraçado perdeu aquela orbe espiritual preciosa. Isso foi quando ele voltou para casa, falou que a perdeu e implorou por perdão. Droga, vou ter que punir ele por isso, furioso. Enquanto isso, lá atrás da casa, após ser espancado pelo pai, ele pensa: estou frito, meu pai está me procurando, preciso me esconder, senão ele vai me matar. Vou voltar para o oculto Kang Feng, depois dessa reunião, então estarei salvo. Furioso, ele pensa: aquele Xu Feng, não irei perdoá-lo. Falando em Xu Feng, olha ele aí. Apareceu em sua frente dizendo: ei, se este não é o Shun. Ah, nosso protagonista. O que aconteceu? Foi picado por uma abelha ou por várias? Que coisa, hein? O cara, o figurante, ficou furioso e então começa a atacá-lo de frente dizendo: Xu Feng, eu vou te matar. Alguém diz: parada aí. Chegando por trás era Chu Gu, o irmão do nosso protagonista. Ele diz ao chegar: é melhor você não esquecer o que vou dizer agora. Se ousar tentar tocá-lo mais uma vez, eu vou aleijar você. Isso deixa o figurante nervoso. Alguém aparece dizendo: uau, que arrogância. Chegou ele, o figurante número 1. Você ficou tão arrogante em apenas alguns anos, Chuan Fei. Ele fica furioso, com uma cara séria, dizendo: Chuan Fei, vejo que você voltou. Enquanto se aproximava, o irmão diz: é hora de terminarmos nossa luta. O outro figurante diz: Tik, você tá mais estressadinho agora. Você realmente acha que é o mais forte de todos nós?
Não me diga que acredita que pode vencê-lo. Ele responde: veremos isso em breve. Isso me lembra de uma coisa, Shu Feng. Como foi a sua estadia no círculo interno por 5 anos? Quão estúpido você é para ficar tanto tempo naquele lugar. Mesmo que você não seja um de nós, ainda está usando o nosso nome. Se eu fosse você, já teria me matado. Furioso, ele estava prestes a dar uma lição, mas foi interrompido pelo irmão. Ele diz: é melhor você ficar longe de mim quando me vir na arena, ou eu vou te destruir exatamente como há 7 anos. E vai embora. Aliás, a posição de patriarca é do meu pai, Shunan, se você está se perguntando por ele. Ele vira para trás dizendo: é porque ele tem um filho muito forte. Eu estava prestes a atacá-lo por trás, mas é interrompido pelo irmão. Ele então se vira, dizendo: irmão, não precisamos trocar palavras com pessoas como ele. Diremos tudo o que precisamos derrotando-o na arena. Ele então fica surpreso e ri. Você está certo. Eu vou acabar com ele dessa vez. Na entrada da seita, o pessoal se reunia. A competição começa agora. Aquele Feng, não foi ele quem ficou no círculo externo por 5 anos. Mesmo que tenha entrado no círculo interno ainda fraco, não sabe nada sobre poder. Essa vai ser a ação perfeita para ver qual é o seu lugar. Enquanto nosso protagonista acenava para ele, ele fala: Shu. Nosso protagonista fala: ei, Chenggen. Ele tenta disfarçar, olhando para o lado. Se posicionando na arena, ele diz: eu me rendo e desisto. O quê? O que está acontecendo? Ei, a luta nem começou e ele já está se rendendo? Que ridículo. Furioso dizendo: Zen, o que está dizendo? Por que está se rendendo antes mesmo de lutar? Do outro lado, lá embaixo, alguém diz: você confirma sua decisão completamente? E com um tom frio, ele diz: eu confirmo. O narrador sorrindo diz: a vitória é de Shu Feng. A vitória é de Shu Feng. Component Placement, levantando a mão 4 vezes seguidas. Como esse cara fez isso? Quem é ele? Parece um estudante do círculo interno da seita King Long, mas eu nunca o vi antes. Enquanto nosso protagonista olhava para o outro lado da arena, a irmã Chu, que havia levado uma surra de um figurante e foi lançada para fora da arena com um soco, cai. Mas nosso protagonista entra na frente e amortece a queda. Ela olha para trás, surpresa, cora levemente e diz: irmão Feng, você está bem? Sim, estou, Chu. Parece que a seita King Long não é lá aquelas coisas, afinal. Chu comenta: você não é 1 ano mais velho que sua irmã? Não está tão orgulhoso de bater nela, não é? Enquanto a irmã estava nos braços do protagonista, ela confirmou: que bruto. O adversário responde: então você é o próximo. Ouça, Shu Feng, vou me certificar de aleijar você. Ela se levanta rapidamente dizendo: você vai ficar bem? E ele, dando um joinha, responde: não se preocupe, eu cuido disso. Se posicionando na arena, o adversário diz: finalmente vou te deixar bravinho. Você vai saber depois que eu chutar sua cara. Então, parte para cima. Após o comando, comecem. Ele ataca nosso protagonista, mas o protagonista desvia. O adversário tenta dar um chute, mas o protagonista novamente esquiva. Em um momento, nosso herói encontra uma brecha e o ataca, pegando a perna do oponente e o lançando para trás. O adversário se recompõe e parte para cima de Zhu Feng, dizendo: pare de se esquivar, enfrente como um homem. Nosso protagonista defende o ataque. Qual é o problema, irmão? Diz ele. Furioso, o adversário volta a atacar, afirmando: se você não vai se mover, vou te empurrar para fora da arena. Os dois se preparam, e uma série de ataques consecutivos começa. Cada um ataca o outro com socos, surpreendendo o público. Rapidamente, em meio à troca de socos, o adversário percebe que suas mãos estavam feridas. Enquanto isso, nosso protagonista ataca e acerta um golpe certeiro no oponente, que cai. A vitória é de Shu Feng, diz o anunciador. Ele é um gênio. A família Shu tem tantos lutadores fortes, os melhores que já vi. A irmã menor exclama: eu sabia que o irmão Feng iria ganhar, enquanto a outra fica surpresa. O irmão mais velho percebe que nosso protagonista estava no 6º nível do domínio espiritual e diz: você ficou mais forte, irmãozinho. Nas semifinais você não é mais aquele menino indefeso. Ele sorri e responde: eu me rendo. Rapidamente ele olha para Zhu Feng, dizendo: irmão, não se preocupe. Acho que você deve lutar nas semifinais e pegar de volta o que é nosso. Vamos mostrar quem manda. Zhu Feng sorri e promete: eu vou vencer.
O outro adversário fala: no final somos os únicos que restaram. Você ainda pode se render, ou não poderei garantir sua segurança. Feng responde: veremos. Então o comando é dado. Comecem. E eles partem para o combate. Então eles começam a rodar a arena, e os dois começam a se atacar com socos consecutivos. Ele prepara um soco e o outro também. E os dois se atacam em uma colisão estrondosa. Ele diz: você é mais forte que eu, mas o outro foi mais rápido. Agachou, atacou as costelas e lançou o irmão para trás com sua velocidade absurda. Ele chega até o irmão dizendo: eu sou muito mais rápido que você, e dá uma cotovelada nas costas, fazendo-o gritar e cair no chão. Ele diz: a vitória é minha, espere. O irmão ainda consegue se levantar dizendo: eu ainda não perdi, eu ainda posso lutar, sangrando, eu não posso perder, eu tenho que ganhar. Ele se levanta todo machucado: eu vou te derrotar. O outro responde: patético, e o lança para fora da arena. Desculpa, irmão, ele diz, chorando enquanto o irmão cai nos braços de Zefeng. Ele olha para cima e grita: eu já te disse antes, eu vou destruir vocês dois. Acham que eu estava blefando? Enquanto ele leva o irmão para a enfermaria, Jiang Fei diz: eu vou te aleijar. Zrenia com um olhar furioso e assassino para o adversário. Alguém põe a mão no ombro do protagonista e diz: pare, já está claro quem venceu aqui, não adianta lutar. Ele responde: ótimo, bom menino, aí está um bom menino. Ou seu pai também poderia perder a chance de se tornar o patriarca. Jiang Fei aconselha: tome cuidado com as suas palavras, estou errado? O forte devora o fraco, e eu venci esta batalha. Não fique com raiva, seus filhos deveriam ser mais fortes. Se eles tivessem vencido, você realmente poderia se tornar patriarca. Mas, infelizmente para você, eu fui o vencedor e seus dois filhos perderam. Ele ri. Acabou por aqui, a família Shu é boa, mas infelizmente, ela não é muito comparada às outras. Ele então se vira e diz: quem disse isso? Quem se atreve a me insultar em meu próprio palco? Alguém aparece e diz: eu sou um estudante do círculo interno da seita Banshuan, filho de Chuang, da família Chu, da cidade Chu. E eu não estou aqui para te insultar. Eu só queria treinar com você e aprender uma ou duas coisas. Chuan, você veio aqui para zombar de nós? Olhe para o seu filho. Calma, meu filho já deixou claro o que veio fazer aqui. Ele quer apenas um duelo, não é uma luta até a morte. Mas se você não tem confiança nele e acha que ele não pode vencer contra meu filho, ficaremos felizes em ir embora. O patriarca concorda. E Fei, você está bem com isso? Eu vou vencê-lo em 10 movimentos, vovô. Ótimo, mostre a eles do que a família Shu é feita. O ruivo fala: nada mal, você não saiu correndo chorando para o colinho do papai. Ele então começa a atacá-lo furioso, dizendo: lixo da família Shu, morra! Mas o ruivo rapidamente se desvia com facilidade, deixando-o nervoso. Como ele se esquivou até da minha velocidade? O ruivo rapidamente ataca e o lança para fora da arena com um único golpe. Ele colide com a parede. Todos ficam surpresos, dizendo: Jiang Fei, já acabou? Existe alguém aqui que pode me dar uma luta de verdade? Ele está no 7º nível do domínio espiritual. O filho de Chuang é tão talentoso assim? Se ele está apenas no 7º nível, então nosso protagonista tem alguma chance contra ele. Tian, tenha calma. Não vale a pena perder tempo com a família Chu. Vamos apenas poupá-la da humilhação rapidamente. Alguém levanta a mão? Se você quer lutar, então eu vou lutar com você. O pessoal fica espantado com isso. Shufeng está tentando desafiar rapidamente. O pai atrás diz: filho, tentando impedi-lo. Ele diz olhando para trás: tudo bem, pai, eu sei os meus limites. O carinha lá atrás diz: tem certeza? Ele responde: veremos então. Em um movimento rápido, ele aparece atrás de Zufeng dizendo: vamos ver agora. Mas nosso protagonista some após atacá-lo. Nosso protagonista também é rápido. Ele então pergunta: cadê ele? Nosso protagonista aparece atrás do ruivinho. Ele pensa: ele está mirando na minha cabeça, mas eu já estou preparado. Mas achou errado. Ele não mirou na cabeça, mirou no estômago. Na verdade, era o meu estômago o tempo todo. Com um chute, ele é lançado para trás. Ele pensa: maldito, que técnica é essa? Sangrando, Shufeng está em vantagem, surpreso enquanto luta contra alguém mais forte que ele. Essa não é a técnica mais difícil de se dominar na seita King Long, a palma Shu. Então foi você quem ficou em primeiro lugar na prova, Zufeng?
O patriarca fica surpreso olhando para Feng Juan. Você ficou mais forte. Nunca pensei que seria ele quem salvaria a nossa reputação. Rangendo os dentes, o ruivinho parte para cima do nosso protagonista, que se lança para trás, enquanto o ruivinho suspira de cansaço. Ele diz, maldito, para de se esquivar e enfrente como homem. Ele pensa, esse idiota quer prolongar a luta e me cansar. Nosso protagonista diz, bem, então por que você não está aproveitando a chance agora? Furioso, ele prepara uma técnica iniciante do quarto estágio e vai para cima dizendo, morra, e colide. Ele então grita, filho! A garota coradinha de Chu Feng está preocupada. A outra também estava preocupada. A outra só se preocupa. Irmão Feng! Ela grita. Ele pensa, essa é a técnica do quarto estágio? Até mesmo nosso avô ainda não dominou isso. Ele então começa a rir suando, mas nosso protagonista aparece atrás do ruivinho dizendo, do que você está rindo? Ele olha para trás rapidamente dizendo, o quê? Nosso protagonista então dá um chute nas costas dele, lançando-o para fora da arena. E o vencedor é Chu Feng, que vence a batalha. O outro lá grita, Tian! Enquanto as duas garotas ficam felizes pela vitória do nosso protagonista. Ele rapidamente se levanta da cadeira. Uma técnica do quarto estágio? Ele quase a dominou completamente. Um demônio. Ele é um verdadeiro demônio. Enquanto Zhu Feng esperava a recuperação do seu irmão, ele acorda. Então vira para o lado e diz, irmão. Nosso protagonista, animado, diz, você finalmente acordou. Ele se levanta com dor e diz, o que está acontecendo? Está tão barulhento lá fora? Ele responde, não é nada, não ligue para eles. Ele então, pensativo, pergunta, me desculpe por ter perdido essa luta. Se eu tivesse ganho, o pai poderia ter. Ele suspira. Então o patriarca chega e adentra dizendo, Gu, você está melhor? Ele diz, vovô. Ele rapidamente cumprimenta. Estou ótimo, obrigado por perguntar. Bom. Sinto muito pelo comportamento do meu filho, mas atualmente ele está em uma condição ainda pior. Ele toma um choque. O quê? Ele está ferido? Então, ele olha para o seu irmão e pergunta, o que aconteceu, meu irmão Chu Feng? Graças a você, a reputação e a honra da nossa família foram salvas. Colocando a mão no ombro de Zhu Feng, ele pensa, por que o vovô está sendo tão gentil com ele? Em seguida, pega algo de suas vestes e entrega. Essas 3 raízes de chão Ling serão sua recompensa. Por favor, aceite. Eu me sentiria melhor assim. Ele pega a raiz em suas mãos, acena e agradece dizendo, obrigado, vovô. A partir de agora, Chu Feng receberá 2 raízes Lan todos os anos. Nosso protagonista estava meio sem jeito. Agora deixarei vocês 3 cuidando de seus próprios deveres. Mas lembrem-se, mesmo que você seja o patriarca agora, ainda precisa cuidar dos seus assuntos pessoais, ele diz. Não se preocupe, eu não me esquecerei disso. Andando pelo pavilhão, o outro lado diz, pai, por que você foi tão bom com Chu Feng? Realmente deveríamos... Ele grita, silêncio. Ouça bem, não quero ouvir ninguém falando besteira de Chu Feng de novo. Se eu souber disso, os responsáveis serão punidos. Pai, você é o patriarca agora. Ele acaricia a cabeça do seu filho dizendo, sim, e isso graças a você. Eu não sabia que você já estava tão forte. O outro então pergunta, pai, irmão, o que está acontecendo? Ele suspira. Depois que você desmaiou, o pai se tornou o patriarca. Ele está muito ocupado para vê-lo agora. Por favor, perdoe-o. Está tudo bem, não se preocupe, diz nosso protagonista e entrega algo. Isso é para você. Mas só abra depois que eu for embora. Ele sobe no cavalo e fala, adeus. O irmão responde, tome cuidado, e acena para ele enquanto ele parte. Ele então abre a sacolinha e vê 3 raízes Ling. Essas não são as... Parece que o irmão mais velho terá que depender do mais novo, afinal. Seita King Long na cidade. Ele acena para ela dizendo, irmão, me procure se precisar de alguma coisa. Estarei em minha casa. Ela responde, vai e descansa. Enquanto os outros acenavam para o irmão dizendo, irmão Chu Feng, junte-se à Aliança Chu. Pegando na mão do nosso protagonista, ele diz, se você entrar, poderá se tornar o próximo chefe da aliança. Animado, ele fala, sim, isso é pelo bem da nossa família. O outro chora por ter falado besteira, enquanto um terceiro não entende nada. Ah, isso nunca vai acontecer. Mesmo se eu pedir para ele, não vai adiantar.
Ele jamais vai entrar. Apenas alguns dentro da corte interna da seita podem se igualar a ele. Ele é um dos melhores agora. Ele suspira. Vamos. Olhando os cartazes, vê que os estudantes da corte interna têm muitas liberdades, mas a maioria escolhe ficar no terreno da seita, devido aos vastos recursos dela. Todas essas missões são fáceis, além da caça anual às ervas espirituais. Essas missões são a única forma de obter mais recursos. Elas são divididas por dificuldade, desde encontrar itens perdidos até caçar bestas. Naturalmente, a recompensa também muda conforme a dificuldade. Por causa do meu cultivo, não posso melhorar com apenas algumas raízes Changling. Ele suspira e pensa. Mesmo as missões mais difíceis oferecem apenas algumas raízes Ling como recompensa. Mas se eu começar hoje, posso conseguir uma boa quantidade em pouco tempo. Ele rapidamente olha para o ar e diz: Ei, olha para lá, Zhu Feng! O nosso grupo estava pegando todas as recompensas, todos os cartazes de recompensas para ele. Ele é tão jovem, mas pegou todas as missões do quadro. Ele é louco, ele pode mesmo fazer todas elas. Ele deve ser um encrenqueiro, pegou todas as mais difíceis. Ele tá louco mesmo. Alguém chega e fala: Ei, pra daí! O que você tá fazendo? Tá louco? Nosso protagonista diz: Se você queria, deveria ter sido mais rápido em pegar. Além disso, não há regras para quantas missões alguém pode pegar. Furioso, ele responde: Seu pirralho idiota! Component Placement, e emana sua aura do 5º nível do domínio espiritual. Não sei do que ele tá com medo. Ele está nervoso. Ele venceu alguém do 6º nível. Larga as missões ou te arregaço. Nosso protagonista então estende a mão e diz: Duvido. Ele fica furioso e ataca o protagonista dizendo: Morra! Mas é jogado para longe com apenas um soco, deixando o carinha lá atrás espantado. É melhor você cuidar da sua boca em vez de cuidar da minha vida. Eu pego todas as missões que eu quiser, diz o nosso protagonista. Aí fora. Se você não sair do meu caminho por bem, vai ser a força. Essa voz some. Nosso protagonista então se esgueira por trás dos discípulos, tentando chegar à frente. Ele pensa: O que está acontecendo? Senhorita, eu te amo do fundo do meu coração. Por que não me dá uma chance? Além disso, quem dentro da corte interna da seita é melhor em aparência, habilidade ou poder do que... Ela diz: Afaste-se de mim. Ela olha para trás e nosso protagonista então percebe isso. Ela sorri e diz: Na realidade, eu já tenho um parceiro. Toda coradinha, e agarra nosso Zhu Feng apertando-o. Meu amor, você chegou. Ela então toca nele daquele jeito e diz: Aquela pessoa está me incomodando, estou com tanto medo. Ele pensa: Você está muito perto, está encostando. Furioso ele grita: Ei, quem é esse guri? Enquanto ela estava encolhidinha nele, ele suspira e diz: Como você deve ter percebido, sou o parceiro dela. Ela se aproxima ainda mais dele, ficando coradinha. Ela percebe que ele estava se aproveitando dela. Agora, ela mijou um guaraná. Zhu Feng, seu maldito! Ele parte para cima, todo irritado, gritando: Solte ela agora mesmo! Mas então ele solta, e a espada passa reto. Nosso protagonista, com apenas um golpe, manda o irmão Sheng voando. Os outros tentam atacá-lo, dizendo: Ninguém ataca alguém da aliança e fica por isso mesmo. Mas o nosso protagonista ataca todos eles com palmas de mão. Eu já cuidei deles, vamos embora, ele diz, enquanto o inimigo está arregaçado no chão, com o braço dolorido. Ela diz: Obrigada, meu amor. Você estava tão legal agora há pouco. Com o braço em volta dela, ele põe as mãos em sua cintura, deixando ela constrangida. Os caras lá falam: Quem é ele? Como eles... Droga! A nossa então, após entrar na casa do nosso protagonista, parte para cima dele. Ele diz: Cara, isso foi difícil, você não acha? Mas rapidamente ele vê um punho chegando em sua cara. Nosso protagonista então defende o punho dela, recuando. Ele pensa: 8º nível do domínio espiritual. Ele grita: O que você está fazendo? Perdeu a cabeça? Ela então vem com uma pernoca, querendo dar um chute. Em um momento nosso, ao redor de raios, consegue se esquivar de seu poderoso chute. Nesse momento, vemos algo inesperado. Ela mostrou nosso PR. Está vendo isso? Fala como você é tão forte, mesmo sendo tão jovem. Ela diz: Você acha que é o único que sabe uma técnica Chuan? Ele então grita: Técnica Chuan, você sabe delas? Ela fala: Isso é tão surpreendente assim. Se você pode usar, por que eu não poderia?
Cruzando os braços, ela fala: Ei, o que essa cara quer dizer? Não me diga que você realmente não aprendeu nenhuma e derrotou todos os seus oponentes. Apenas com seu talento, ele responde: Eu realmente não aprendi técnica nenhuma. Ela diz: Você é realmente especial, realmente mesmo especial. Então, quão poderoso você seria se também dominasse essas técnicas? Ele se vira e diz: Não tem como eu aprender algo assim. Ela então fala: Eu posso te ensinar se você quiser. Ele pergunta: Qual seria o preço disso? Ela diz: Entrar na aliança. Ele suspira e diz: Por que você insiste nisso? Porque eu preciso de você, diz ela. A aliança é a minha base de poder. Se você se juntar a nós, nossa aliança pode se tornar ainda mais forte do que antes. Ela se vira. Além disso, você não tem mais escolha. Ele fala: O quê? Você sabia que o Yanen que você acabou de derrotar é o irmão mais novo do chefe da Aliança Gdal? Ela chega bem perto dele e diz: Eu sei que você pode se defender sozinho, mas e quanto à sua família? Ele fala: A irmã dela? Ele diz: Ainda rejeitarei sua oferta. Ele realmente subestimou até onde ela iria para conseguir isso. Surpreende, ela diz. Shifeng, você é muito arrogante. Não se trata de arrogância, só não gosto que me assinem, então por favor saia. Ela diz: Você, Shifeng, está aqui? Ele abre a porta e pergunta: Quem é? Finalmente ele fala: Eu sou. Ele põe a mão no ombro do irmão e diz: Tchau, o que aconteceu com você? Ele responde: Sinto muito. Depois que você saiu, encontramos um homem gordo bloqueando a estrada. Ele flertou com Shu Shue e depois queria levá-las embora. Shu não conseguiu se conter e deu um soco nele, mas aí ele chamou um monte de reforços. Esse homem era de uma aliança, então estávamos em menor número e fomos derrotados. Ele capturou todos, menos eu. Shu Feng, você tem que salvar a família Shu. Ele fala: Saia do caminho, eu vou cuidar disso. Enquanto isso, o carinha lá atrás ficou aliviado. A irmã fala: Espere, o nome dele é Liu Mang. Não seria ele da aliança Liu? Ele diz: Não sei o nome dele, mas é dessa mesma aliança. Ela diz: Shu Feng, sua família está em grande perigo. Se eu estiver certa, esse homem é Liu Mang. E, embora ele esteja apenas no terceiro nível do domínio espiritual, ele é o chefe da aliança Liu. Formando um símbolo em sua mão, ela fala: Essa aliança tem pelo menos 100 membros, com 2 no 7º nível do domínio espiritual. Então, eles são uma das alianças mais fortes da corte interna. Ela chega perto dele e pergunta: E você sabe por que as pessoas continuam se juntando a essa aliança cujo chefe é um lixo? Ele diz: Por quê? Porque o avô dele é Eli Shen, o chefe do departamento disciplinar. Então, é ele quem controla as punições da corte interna. E como Li Mang é o único filho da sua família, seu avô o mima muito. A influência de Eli vem do relacionamento com seu avô, por isso ninguém se atreve a contrariá-lo. E também por isso que a aliança Li nunca é punida por suas irregularidades e erros. Eles se tornaram muito mais arrogantes e destemidos ao longo dos anos. Ele fala: E daí? Ela diz: Você não pode cuidar de todos eles sozinho, mas se você entrar na minha aliança, eu posso te ajudar. Ele então, balançando os dedos, diz: Você está errada sobre uma coisa. Eles são os que não podem cuidar de mim. Obrigado pela ajuda, mas isso é coisa da minha família. Então eu mesmo cuidarei disso. Tchau, vamos lá. Sim, que pirralho teimoso. Enquanto isso, as figuras estavam presas num pedestal, amarradas. Todos os seus irmãos. Nosso protagonista, então, chega no local. Ele fala: Hã? Com uma vara na mão, um dos guardas diz: Pirralho, este é o território da Aliança Liu. Ninguém pode entrar. Mas o nosso protagonista, com apenas um golpe, manda o guarda voando para trás com seu poderoso ataque e grita: Liberem Shu e Shu agora mesmo, ou eu vou destruir esse lugar. Enquanto os mais velhos comentam: De onde esse pirralho veio? Vamos ensinar uma lição a ele. Nosso protagonista, com sua velocidade, chega rapidamente e os derrota. O que acabou de acontecer? Como ele é tão forte? Todo mundo se lança contra ele, dizendo: Ele é só uma pessoa, vamos cuidar dele juntos. Nosso protagonista, então, usa uma técnica e lança um poderoso ataque. Mas logo, outros figurantes aparecem dizendo: Pirralho idiota! Não pense que é invencível só porque derrotou alguns lacaios. Sua sorte acabou já que chegamos. Morra!
Nosso protagonista então, com seu poder, lança-os para longe em direção ao céu. Depois de algum tempo, ela chega de fininho, observando, e fica surpresa com o quanto ele derrotou. Ela fala: acho que subestimei ele um pouco. Ele é invencível. Enquanto isso, dentro de uma cabana, o gordo, cheio de rugas e verrugas, diz: minhas duas belezinhas, vocês não podem escapar mais. Duas fadas, presas em uma tenda, estavam amarradas e com algo na boca. Talvez seja a meia suja do gordo ou algo assim. As donzelas estavam lá, impotentes. Incrivelmente, elas não pareciam tão desesperadas. Alguém chega e ele olha para trás, dizendo: vão dar uma olhada, não quero que ninguém estrague minha diversão. Nosso protagonista estava enfrentando os inimigos lá fora. Aquele saco de areia não pode cuidar das duas sozinho, claro que não. Se não fosse por nós, elas acabariam com ele com um chute na cara. É por isso que elas não estavam com medo. Mas nós ganharemos nossa parte quando ele terminar com elas. A posição do avô dele também nos permite fazer muitas coisas. Senão, já teríamos ido embora há muito tempo. Mas rapidamente ele toma uma porrada e colide com o que está acontecendo. Vamos ver. Olhando lá fora, ele se surpreende e se pergunta: o que é isso? Nosso protagonista boladão, todo fodão lá fora, estava massacrando os figurantes. Ele fala: cadê o Limang? Mas mesmo se vocês me contarem, eu ainda não vou deixar vocês irem. Furioso, ele diz: piá idiota, você é só um pedaço de lixo. Todos os que você derrotou eram apenas lacaios. Implore por sua vida agora, e talvez nós deixemos você ir. Então, com sua velocidade, eles se arrepiam, dizendo: ele sumiu, e ele aparece atrás deles, atacando. Lançando o outro, ele diz: pensa que é rápido? Então, o outro tenta atacá-lo no ponto cego. Vou matar ele antes que desapareça de novo. Mas ele desaparece, detonando apenas o chão. O outro pensa: ele morreu? Zrenia. Mas o protagonista aparece atrás dele dizendo: tá rindo de quê? Com um chute, Boladão o lança em direção ao portão, sua alma começa a deixar o corpo, morrendo. Então ele chega e diz: que bosta. Observando o desenrolar disso tudo, ele pensa: as coisas não vão acabar nada bem. Ela diz: eu tenho que parar ele. Enquanto o gordo estava prestes a fazer algo obsceno. Ele diz: minhas coquinhas, vocês estão solitárias? Venham, vamos nos divertir juntos. Mas a porta acaba caindo em cima dele, surpreendendo-as. Ele então lança a porta para o ar dizendo: quem ousa? Quem ousa estragar minha diversão? É o protagonista que aparece dizendo: você é o Limang? Furioso, ele responde: Você... Quem é você? Nosso protagonista entrando diz: diga-me, quantas mulheres você sequestrou até agora? Ele pensa e lembra das muitas fatias de pão que comeu. Estou te avisando, não ouse me tocar ou você vai morrer. Com quem você pensa que está falando? Component placement, ele diz, levantando o pé. Inicialmente eu só queria te dar uma pequena lição e uma punição, mas agora eu mudei de ideia. Você vai fazer o quê? Swing, o outro pergunta. E o protagonista, quebrando os ovos dele, responde. Ele começa a gritar aos quatro ventos e cai no chão. Pare! Logos, ela diz, chegando. Você cometeu um grande erro. E chorando de felicidade, ele tem sorte de não ter tocado nelas, senão teria cortado mais que o necessário. Enquanto isso, ela estava corando. O Salvador, o príncipe, veio salvá-las. Elas rapidamente agarram o protagonista. A loirinha diz: você nos salvou. A outra diz: eu estava tão assustada. E quando tinha duas fadas em seus braços, ele disse: tá tudo bem agora, eu tô aqui. A outra, com ciúme de ver isso, também queria agarrá-lo, mas já tinha ganho sua parte antes. Enquanto nosso protagonista estava lendo um livro de boa, aparece a corte de punição. Ele então fala: quem são vocês? O velho responde: somos do departamento disciplinar. Viemos com ordem de prender Shufeng. O quê? Shufeng esmagou o saco do Limang? Sim, você precisa salvar ele, irmã, ou com certeza vão matar ele. Ela responde: matar ele? Lhe der uma morte rápida, isso seria sorte. Esse Shufeng é muito atrevido. Não posso ajudá-lo, irmã. Você vai apenas olhar enquanto alguém como Shufeng é morto? Você deve saber o quanto podemos ficar mais fortes se ele se juntar a nós. Shufeng é talentoso, e se ele ficar cada vez mais forte, será muito útil para a nossa família. Mas não vale a pena procurar problemas com Li Sheng. Ele tem força mental? Ele tem força mental.
Procuramos pessoas como ele há tanto tempo. Só isso já não o torna digno? O quê? Ele tem força mental? Sim, eu mesmo vi. Eu mesmo o vi confiando nele. Ela põe a mão no rosto e diz: então, temos que salvá-lo. Enquanto nosso protegido estava preso, os ferimentos do meu neto foram estabilizados. Mas temo que ele não possa ser curado completamente. Envie a ordem. Não importa o que aconteça, ele deve ser curado. Entendido? Corte cada órgão e membro desse desgraçado. Quero que ele tenha uma morte lenta e dolorosa. Sim, diz o figurante fervendo de desejo por tortura. Pirralho desgraçado, você não deveria ter cruzado o meu caminho. Enquanto isso, alguém lança um ataque em sua direção. Pare isso agora mesmo. Tenta parar o ataque. Suru, que surpresa. Qual é o propósito de sua visita, anciã Suru? Não vim pedir muito. Preciso que faça uma coisinha para mim. Diga-me, vou concluí-la da melhor forma possível. Vou levar Shufeng comigo. Isso é uma piada? Seja qual for o crime que ele cometeu, eu vou levá-lo comigo, diz ela. Ele balança a cabeça e responde: Suru, você não deveria ter dito isso. Não importa o que aconteça, ele não vai deixar este lugar. Eles se entreolham, confusos, sobre o que deveriam fazer. Isso não é uma negociação. Ela convoca um círculo e faz os figurantes caírem no chão com os pingos de sangue. Ele grita: Suru, é melhor você desistir enquanto ainda está ganhando. Len, não estou te desprezando, mas você não está no meu nível. Ela rapidamente desvia do ataque. O ataque passou raspando, mas lançou o velho para longe. Ele colidiu na parede, sangrando. Você melhorou muito, mas por que você é uma anciã? Mesmo neste nível. Enquanto ela libertava o nosso protegido. É melhor você não saber de algumas coisas. Aconselho a não ir atrás de Shufeng ou de sua família. Caso contrário, não só seu neto vai sofrer, como também vou fazer toda a sua família desaparecer deste mundo. Ele grita: Suru, você vai se arrepender. Veremos, diz ela, deixando o local. Ele então cai de joelhos, humilhado, dizendo: Malditos! Na floresta nosso protegido agradece. Ela então se vira e diz: Siga-me, quero conversar com você. Na casa dela, ela oferece uma bebida. Aqui, beba um pouco de chá. Ele aceita, dizendo: Obrigado, anciã Suru. Após beberem, ambos ficam à vontade, se deliciando com a conversa. Ele não estava com medo, mesmo naquela situação. Parece que eu salvei a pessoa certa, diz ela, corada. Ele agradece. Obrigado por me salvar. Ou eu poderia ter perdido minha vida lá. Não foi nada. Eu, como ancião da seita King Long, tenho a responsabilidade de garantir a sua segurança. Que mentira! Já que você já dominou a técnica Letting Santi, por favor, devolva-a. Esta técnica não pode ser divulgada para estranhos, diz Suru. Para ser honesta, só consegui dominar as 2 primeiras partes. Estou tendo problemas com a terceira. Ele chora. Ele não queria devolver o livro. Na verdade, além do fundador da seita, ninguém dominou a terceira parte. Então, aprender as 2 primeiras já é uma grande conquista. Tudo bem, já é tarde. Volte para casa por hoje. Ele diz. Mas já? Ela diz, piscando o olho. O que foi? Você queria fazer mais alguma coisa? Falaremos sobre isso quando você for mais velho. Nosso piloto voou agora de nervosismo. Ele suspira superficialmente. Suru parece ser muito mais gentil do que Sumei, mas suas intenções e pensamentos são muito mais difíceis de ler. Ela está lá fora esperando. Ele fala. Você finalmente saiu, diz Sumei. Muito obrigado por me ajudar. Humph. Se você quer me agradecer, por que não usa ações em vez de palavras? Você quer um beijo? Ele pergunta. Dá-o fora. Ah, então vou te dar um abraço. Ele abre os braços. Dá-o fora agora. Então acho que terei que me sacrificar e casar com você. Ele brinca. O quê? O que aconteceu com você? Ela se vira. Essa é a última vez que volto. Vou te ajudar. Ah, não diga isso. Que tal eu se juntar à sua aliança? O quê? Corando, ela diz. Claro, agora eu devo muito a você. Sei que isso não pode recompensá-la por tudo o que fez, mas é um começo. Parece que você não é um mal agradecido. Ela aponta dizendo. Então junte-se a nós em uma missão amanhã. Missão? Que tipo de missão precisaria de tantas pessoas? Animada, ela fala. Você acha que é alguma missão de coleta qualquer? Escute bem, a Aliança só pega as melhores missões.
Nossas missões são tão difíceis quanto aquelas que os discípulos do núcleo fazem. Então se prepare. As recompensas que conseguimos também são as melhores, já que somos os únicos a fazer essas missões. Ela entrega algo para ele. Amanhã, ao meio-dia, venha me encontrar aqui e não use o uniforme da seita King Long. Vamos fazer um assalto. Além disso, como não temos capas extras no momento, pode usar a minha. Vou te entregar outra mais tarde. Este é o emblema da Aliança Ai? Com isso, eles não vão mais atrás da minha família? Não posso garantir isso, porque a Aliança Janda é muito poderosa, incomparável com a nossa aliança. Mas, se eles virem a Aliança Ai, saberão quem manda. Ele acena para ela indo embora. A Aliança Ai é tão forte assim? Bem, vou pegar o caminho mais longo para casa. E aquele não é o Chu Feng? O quê? O líder da aliança? Ele não foi capturado? Por que ele está aqui agora? Olha, aquele não é o emblema da Aliança Ai. Ele se juntou à Aliança Ai? Nada mal, diz o protagonista, chegando perto de casa. Irmão Chu Feng, ela diz, correndo rapidamente e o abraçando. Irmão, me perdoe por não ter avisado você, diz ele. O outro fala. Chu Feng, estou muito feliz que você esteja seguro. Ela corre dizendo. Irmão Chu Feng, entre. Todos estão esperando por você. Todos? Diz ele. Irmão Feng, você voltou. Diz ela feliz. Eu sabia que você ficaria bem, chorando. Oh, Chu Feng, você é o orgulho da nossa família. Estou tão feliz por você estar de volta. Nosso protagonista, rindo, diz. Eu tô de volta, pessoal. Não preciso mais dessas missões, então é melhor devolvê-las. Esse não é o Ei do Chuan? Diz o Chuan. Chu Feng rapidamente se vira e se prostra. Sem entender nada, o Duan fala. Irmão Chu Feng, por favor, perdoe-me pela minha insolência de ontem. Deixe-me ir só desta vez, por favor. Ele responde. Tá tudo bem, não se preocupe. Você poderia colocar essas missões de volta no quadro de missões por mim? Ah, claro, claro, obrigado, diz nosso protagonista indo embora murmura. Aham, e acabou assim. Os caras já atrás zombam dele, cochichando, e ele cora de vergonha, suspirando. Caramba, isso é tão embaraçoso. Chegando a um lugar, ela diz. Você chegou, venha, me siga. Pegando em sua mão, ela o leva para dentro. Vemos que sua roupa mudou, ficou verde. A dele também mudou, após os dois adentrarem. Ele então conhece os membros da aliança dela. Ela o apresenta. Este é o nosso mais novo membro, Chu Feng. Mesmo que ele seja jovem, é mais forte do que vocês pensam. O outro lá fala. Mesmo ele sendo mais novo que você, os dois se cumprimentam. Eu sou Tong, ouvi muito sobre você. Prazer em conhecê-lo, diz nosso protagonista. O outro lá diz. Eu sou Tao, e essa é minha noiva, Zhang. Ela o cumprimenta. É um prazer conhecê-lo. Bem-vindo à Aliança Ai. Por que você não entrou quando a gente te convidou? Algumas coisas aconteceram. Perdoe-nos pelo que aconteceu antes. Nós, na verdade... O outro o interrompe, tampando a boca dele. Os dois lá atrás suavam frio, enquanto a outra falava. Não fale nada, hein? Tá tudo bem. Que bom que você está conosco agora. Sim, sim, é isso que importa, responde o outro. Nosso protagonista, olhando desconfiado para ela, pensa. Su deve ter feito alguma coisa com os irmãos. Nós o convidamos muitas vezes e você rejeitou todas elas. Agora você aparece aqui e declara que é um de nós? Você é um canalha arrogante, Chu Feng. O que você está tentando dizer? Ele então ataca nosso protagonista. Estou dizendo que você não é digno de entrar conosco. Mas após o ataque, Chu Feng, com sua velocidade, desaparece. O atacante pensa. Ele sumiu. Nosso protagonista ataca-o pelas costas, jogando-o longe. O outro lá grita. Desgraçado. Alguém intervém dizendo. Já chega, Chu Feng. Se ele se conteve, você deveria fazer o mesmo. 8º domínio espiritual. Ele é tão forte quanto Suya, certo? Chega de apresentações, vamos começar nossa viagem. Aquela lá atrás fala. Aquele cara sempre começa a lutar com quem acabou de chegar. Percebi. Mas ela diz. Mas é disso que eu gosto em você. Ah, sim, eu me lembro. Um presente para você. Isso é uma técnica Shan. Ela tapa a boca dele, mandando fazer silêncio. Se os outros descobrirem sobre isso, vai ser um incômodo. Eu prometi um presente quando você entrasse. Não volto atrás com a promessa. Ah, ele agradece.
Obrigado. Na floresta, cavalgando, ele fala: Sun, qual é o nosso objetivo? Por que estamos viajando para tão longe? Ela responde: Vamos invadir tumbas, mais precisamente as tumbas enterradas dos guerreiros do reino de Shan, os guerreiros que estavam no reino de Shanu. Ele fica surpreso. A gente consegue abrir uma tumba feita para lutadores no reino de Shanu? Você acha que somos os únicos que descobriram algo assim? Ela responde: Estamos aqui apenas para coletar restos. Já estaremos com bastante sorte se conseguirmos uns orbes espirituais. Então, aonde é essa tumba? Sua localização vai ser anunciada na cidade do deserto. Claro, o anúncio não é para todos. O anunciante irá vender o mapa da tumba por 8 platos Shuling. Como temos 8 pessoas aqui, cada um paga R$ 10. Isso não é muito caro. Eu não tenho tudo isso. Não te dei algumas da última vez? Ah, já usei todas. Ela grita. Seu idiota! Você desperdiçou elas. Como você sequer consegue absorver tantas? Eu absorvi todas elas. Certo, eu pago por você. Mas agora você me deve. Essa cidade parece que vai desmoronar a qualquer momento, ela diz. Idiota. Cada tijolo daqui foi projetado e encantado com uma barreira feita por um mestre Geling. Mesmo que um guerreiro do reino de Yanu usasse tudo para destruir essa cidade, eles certamente iriam falhar. Um mestre Geling? Barreiras? Esses caras são diferenciados. Não vamos chegar ao nível deles. Que idiota. Mestres Geling possuem uma poderosa técnica chamada formação defensiva. É muito difícil de se quebrar. Cada mestre Geling também possui outras técnicas de cultivo e habilidades que os colocam no topo do mundo da cultivação. Por causa do progresso e do conhecimento deles, eles são muito procurados por grandes potências e seitas. King Long tem um também, mas nós não conseguimos chegar ao nível deles. Aham, qualquer pessoa consegue cultivar, mas para se tornar um mestre Geling, você precisa de uma grande força interior. É raro encontrar alguém com esses tipos de habilidade, o que torna os mestres Geling tão raros. Força interior? Pensa o protagonista. Ela continua. O que você está olhando? Mesmo se você tiver força interior, você não vai ficar mais forte se ninguém te ensinar como usá-la. Ele diz. A seita Ka Long já não tem um? O velho Zoge esqueceu um aluno com força interior. Ele seguiu Zogu por anos, mas mesmo assim, foi apenas escravizado por anos, sem aprender nada útil. Por isso é tão raro encontrar um desses mestres. Eles não vão ensinar qualquer um, mesmo que a pessoa possua força interior. Afinal, menos concorrência é menos preocupação. O cara no cavalo comenta. Você parece interessado em se tornar um. Talvez você possua força interior. Lá atrás, alguém fala com um tom de sacanagem. Apenas os melhores entre os melhores têm algo assim no nível dele. Como ele pode? Sim, eu tenho, diz o protagonista, confiante, surpreendendo o sujeito atrás dele. Após um momento de silêncio, o outro lá fala. Você tá falando sério? Seríssimo, diz o protagonista confiante. Shufeng, você realmente tem força mental? Ele tem, eu vi com meus próprios olhos. Foi por isso que minha irmã insistiu que esse idiota fosse com a gente. O cara então cumprimenta Shufeng. Eu errei. Por favor, perdoe-me. Como pedido de desculpa, vou pagar sua parte pelo mapa da tumba. Obrigado. É apenas minha obrigação. Agora você não deve mais nada a ela. Na cidade, tantas pessoas vieram aqui pela tumba. É claro, quando a notícia da tumba se espalhou, todo mundo correu para cá, ele diz. Então, os caras da seita King Long também estão aqui? Ela responde. É claro, as duas seitas, seita King Long e seita King Feng, são as mais próximas daqui. Se a seita King Feng está aqui, com certeza a seita King Long vai vir também. Se agachando, ela diz, provavelmente nossa seita vai mandar um discípulo central ou um ancião central, e quem sabe até o ancião Zhe. Nosso protagonista fala, então vai rolar luta entre as duas seitas? Ela piscando diz, por isso que vamos esconder nossas identidades para a gente não se meter na confusão. Nosso protagonista fica surpreso. Ela fala olhando para ele, nós vamos pegar as sobras depois que eles saírem. Nosso protagonista não gostou nadinha disso. Ele não quer catar lixo. Dentro de uma casa, cultivando, ele sente. Esse poder é muito grande. Essa é a força da técnica Shan. Mas isso é suficiente para eu entrar no círculo central? Olhando para a porta, ele vai atendê-la. Ele vê que é ela. Sun Mei, o que foi? Ela diz, não é nada demais. Sorrindo, ela fala,
Eu só quero caminhar um pouco com você. Na verdade, ela quer um encontro. Nosso protagonista fica corado, e os outros olham com inveja. Ele pensa: sei que ela é muito bonita e linda, mas isso não está chamando atenção demais? Desse jeito, nossa identidade vai ser exposta. Enquanto caminham pela cidade, nosso protagonista vê um mendigo deitado na rua, cercado por um monte de porcarias no chão. Chefe, por quanto você me vende isso? Pergunta o protagonista. O mendigo responde: uma moeda. Um orbe espiritual? Ela diz espantada. Tão caro por uns livros velhos? Você quer nos roubar? O mendigo diz: esses livros são a herança do meu ancestral. Nem todos podem ver o valor deles. Se eu não tivesse passado por tempos difíceis, não os venderia assim. Ela então pergunta: ancestral? Quem é seu ancestral? Ele atualmente é um mestre de formações, responde o mendigo. Um mestre de formações? Está de brincadeira, né? Nosso protagonista fala: Sun Mei, me dê um orbe espiritual. Ela pergunta: vai mesmo comprar? Está mesmo acreditando nele? Por favor, ele implora. Eu fico te devendo uma. Como ela já estava na dele, ela diz: sério, você é mesmo um idiota para acreditar nisso. Mas mesmo assim, ela dá o orbe. O mendigo então fala: uau, vocês são ricos. E, irmãozinho, como você tem bons olhos, vou te dar um bônus. Pegue isso. Isso pode prever seu destino e sua fortuna. É chamado de bússola Ging. Após entrarem na casa, ela diz: então, vamos ver que tesouro você comprou. É isso? Você fez tudo aquilo por isso? Cof, cof. Ela continua: por que você inventou de gastar um orbe espiritual nisso? Ele poderia muito bem ter cobrado menos. Ele responde: veja isso. Limpando a poeira, ele revela: este é um livro sobre técnicas mentais. Ela pega rapidamente da mão dele. Se isso for mesmo verdade, ficaremos ricos. Mesmo que só possa ser usado por aqueles com força mental, ainda dá para vender por 1000 orbes espirituais. Tão caro assim? Ela continua: então entendo. O vendedor deve ser um analfabeto. Ele pega de volta o livro e diz: isso vale menos que um orbe espiritual? Ela responde: provavelmente vale mais, mas não dá para comprar isso só com dinheiro. Todo animado, ele começa a passar as páginas dizendo: não sabia que esse livro valeria tanto, valeria tanto. Ele ri. Depois de aprender tudo, vou vendê-lo e ficar rico. Ela suspira e diz: olhe para você. Esse livro é só sobre uma técnica de controle que usa a força mental. Não tem nada falando sobre como se tornar um mestre de formações. Se você dominar o poder da formação defensiva, 1000 obras espirituais não vão ser nada. Como assim? Ele pergunta. Ela fala: você sabe quanto um mestre de formações consegue ganhar por mês? Ele responde: 1000 obras espirituais? Não. Andairon, 1 milhão? Então é 1 milhão? Sim, 1 milhão. Ele se surpreende. Ele ganha o Xuan por mês, que pode ser convertido em 1 milhão de obras espirituais. Ela continua: aceita que o mal conseguiu que ele se juntasse com esse pagamento. Se não tivesse tantos tesouros aqui, ele teria rejeitado imediatamente. Tesouros? Que tesouros? Ela fala. Você conhece o Wangu Fengzong? Dizem que um tesouro do rei está enterrado naquele lugar. Naquele lugar? Ele pensa. Ela pergunta: o que foi? Sua cara parece estranha. Não é nada. Ela ri. Certo, domine isso rápido, ok? Vou indo embora agora. Ah, eu ia te dar uma coisa. Aqui, uma bolsa. Essa é uma recompensa por caminhar hoje comigo. Uma sacola Genkun? Genkun? Ele repete. Sim, diz ela. Isso é precioso demais para você dar para alguém como eu. Ele diz. Ela insiste. Só pega e pronto. Ele pergunta: por que você está sendo tão boa comigo? Porque ainda está se curando. Ela se vira e fala daquele jeito. Sabe, todo mundo tem uma coisa. Então, você também deveria ter. O que você quer dizer? Ele pergunta. Nada, diz ela, corada saindo. Não pense demais nisso. Foque no seu treinamento. Ela sai daquele jeito corada e fecha a porta. Ele suspira e olha o livro. Do outro lado da porta, ela estava daquele jeito, apaixonada, sentindo seu coração acelerar e pensa: idiota, você é burro, você é burro. Enquanto ela se sentia ansiosa daquele jeito, ele começou a cultivar a técnica do livro. Após aprender as formações daquela técnica, finalmente dominou a técnica e agora podia usar a bússola para encontrar pistas sobre tesouros.
Mas o que fazer agora? Talvez isso ative as ruínas no meu peitoral, ele pensa. Ele rapidamente tira a roupa dizendo, vamos tentar. Jogando a roupa para o alto. Está funcionando. Isso é o mapa do tesouro. O mapa estava se formando, só um pouco mais, só um pouco mais. Mas ele não aguenta. Nada, não dá. Ele cai no chão, pensando. Ah, o Wangu Fengzong pode até ter tesouros escondidos, mas não posso entrar lá agora. Ele suspira, coloca a roupa rapidamente e diz, treinei o dia todo. Agora é hora de dar uma caminhada. Enquanto andava pela cidade, ele nota que não há nenhum quarto disponível. Me desculpe, mas já está cheio, diz o atendente. Já tem bem mais pessoas do que tinha uns dias atrás. Caminhando pela cidade, ele vê um homem xingando um velho no chão, chamando-o de ladrão. Ah, parece que ele não sente dor, ele comenta. O velho estava lá, sentindo alguma coisa, e ele pensa, por que o mendigo está completamente bem? Deixe-me tentar ver com força mental. Agora, posso ver o nível de cultivo deles. O livro valeu mesmo a pena. Mas ele é só uma pessoa comum. Como ele é tão forte? Enquanto isso, os figurantes dão uma madeirada na cabeça do velho. Toma isso! Parem! Quem é? Dizem olhando para trás. Vocês querem matar ele? Nossa, bro! Esse cara roubou comida da gente! Peguem isso e vão! Peguem isso e vão! Grita outro. Ótimo! Eles pegam rapidamente e vão embora. Nosso protagonista se aproxima e pergunta, você está bem? O velho, com uma cicatriz, o protagonista chega mais perto, estende a mão até a cabeça dele e diz, está ferido. Mas o velho rapidamente segura sua mão com força, dizendo, o que você está fazendo? Oh, droga! O protagonista começa a gritar. O velho fala desesperado, é você? Não se aproxime, eu imploro. Vou fazer tudo o que você mandar. Apenas me deixe ir. Eu não quero morrer. Só fique longe de mim. O velho rapidamente desaparece em meio à névoa. Nosso protagonista, sem saber o que aconteceu, diz, para onde ele foi? Ele sente a dor da mão do velho, lembrando do aperto que sentiu. Esse mendigo me conhece? Será que aconteceu alguma coisa entre a gente no passado? Parece impossível, mas será que posso descobrir algo sobre o meu passado com ele?